por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. O tema de hoje será a reencarnação. Um tema muito discutido e que muitas pessoas têm diversas dúvidas do que é a reencarnação sob o ponto de vista da espiritualidade. Então, vamos ao tema de hoje. A reencarnação, por que um espírito iria querer viver neste mundo dominado pelo mal? Qual o seu objetivo? Ora, é uma boa pergunta. Por que um espírito iria querer vir para este mundo, um mundo de sofrimento, de lágrimas, um mundo dominado pelo mal, um mundo de guerras, de fome, doenças e de morte? Por que ele faria isso? Vamos conversar sobre esse assunto. Outra coisa que muita gente pergunta é qual seria a utilidade da reencarnação se a gente esquece das vidas passadas? Ora, muitas vezes, um dos objetivos do espírito a reencarnar é justamente este: esquecer o passado. Muitas vezes um passado muito triste, né? Um passado em que ele cometeu muitos erros, né? Pelos quais ele guarda um grande arrependimento. Então, muitas vezes, esse passado o atormenta na vida espiritual. Então ele vê na encarnação uma oportunidade de esquecer esse seu passado. Esta é uma das razões pelas quais o espírito quer reencarnar. Outra coisa, do que vale reencarnar se esquecemos de tudo? Né? Ou seja, não há uma continuidade. Aparentemente não há uma continuidade. Então você pode cometer os mesmos erros continuamente. Então qual seria, né, a evolução neste caso? Só que não é bem assim. Você se esquece a nível de consciente, mas seu espírito lembra. Né? Então essa lembrança está a nível subconsciente. Além do mais, a cada experiência que você adquire, essa experiência é incorporada a você, ao seu espírito. Ela passa a ser parte de você. Um exemplo. Eu, desde criança, tenho uma verdadeira ojeriza pelos jogos de azar. É uma aversão inexplicável. Provavelmente em encarnações anteriores, eu devo ter tido grandes problemas e grandes decepções por causa do jogo. Então, por isso, nessa encarnação, eu trago comigo essa ojeriza, essa repulsa pelo jogo de azar. Okay? É certo que a cada reencarnação esquecemos de tudo conscientemente, mas não a nível subconsciente. Ou seja, no subconsciente você se lembra sim. Ok? E isso se manifesta na sua vida atual. Vejam que muitos já nascem com talentos natos, seja em ciência, arte, espiritualidade e tantas outras áreas do conhecimento humano. São conhecidos casos de crianças, né, que já nascem com uma excepcional facilidade para as artes, né, para falar diversas línguas e assim por diante. Muitos já nascem praticamente sabendo tocar piano ou pintar um quadro de forma artística, né? Quadros praticamente perfeitos, dignos de um pintor profissional. Para o espírito, o que importa é o que ele é, mesmo que durante a encarnação ou em períodos de perturbação no umbral, perca temporariamente a lembrança de suas vidas anteriores. Ou seja, o normal é que ao desencarnar, passado algum período de adaptação, você gradativamente vai se lembrando das suas vidas passadas. Ocorre que muitas vezes você pode desencarnar em um estado de perturbação
né, e vá para as zonas e permaneça em zonas inferiores do astral, né? Nós aqui, como encarnados, estamos no umbral, que é esta zona inferior do astral. Então, muitas vezes eles permanecem por aqui, né, nesta zona de inferior, por problemas de perturbações mentais. Então, desse jeito, nessa situação, ele realmente não tem condições de se lembrar de suas vidas passadas. Muitas vezes, nem da vida atual, ele se lembra da vida atual apenas dos momentos mais marcantes, né? Se ele tem uma paixão doentia, ele só pensa nisso. Se ele tem um ódio doentio, ele só pensa nisso. Então ele não se lembra. Quando o espírito reencarna, ele precisa de um tempo para que o seu novo corpo amadureça e para a sua adaptação ao novo corpo e ao novo ambiente em que vai viver. Tem de aprender a língua, costumes sociais e familiares e por aí vai. A reencarnação se completa de fato após a adolescência e já na passagem para a idade adulta. Ou seja, o espírito não reencarna quando ele nasce. Sua reencarnação começa na concepção e termina no final da adolescência. No período de infância, ele está se adaptando ao novo corpo, aprendendo a falar, aprendendo a andar, né? E quando ele atinge a adolescência, ele está se adaptando à sociedade, né? Então, uma fase muito difícil, né? Fácil de se perder, em que o espírito, né, encarnado, né, o corpo está sujeito a uma explosão de hormônios, né? E isso é muito complicado. Na maturidade física, o espírito já está adaptado ao corpo e ao ambiente. Já sofreu a influência da educação familiar e da sociedade, sendo essa influência muito importante em sua nova vida, já que vai ajudar ou não o seu projeto de encarnação e o cumprimento dos compromissos assumidos para com a espiritualidade. Ou seja, a infância e a adolescência é uma fase muito importante, em que os pais e os educadores, né, podem ajudar aquele espírito, né, a dominar as suas paixões e os seus instintos, né, e os seus vícios e defeitos que ele traz de encarnações passadas. É muito importante, daí a grande responsabilidade dos pais e dos educadores. Toda encarnação é diferente e é um risco que o espírito precisa correr para evoluir e ascender a mundos superiores. Os espíritos normalmente não querem reencarnar. No entanto, eles precisam reencarnar por vários motivos. Entre eles está a vontade de ter acesso a mundos superiores, ou para fugir do tédio de décadas ou séculos estacionado na mesma situação. Pode ser para acompanhar e ajudar seres queridos que reencarnaram. Pode ser também para não ficar para trás quando as pessoas que eles amam progridem e ele não. Por saudade do mundo material e suas sensações. Por espírito de aventura. Por ânsia de novos conhecimentos para fugir das lembranças tristes e de erros cometidos. Ou seja, são diversos os motivos que levam os espíritos a querer reencarnar. Ou por saudade das sensações materiais, quando são espíritos mais materializados, ou é para ajudar e acompanhar seres queridos que reencarnaram, e para não ficar para trás. Imagine, nós temos uma família espiritual. Toda essa família evolui e ascende a mundos superiores e você vai ficando para trás, né, no umbral, em regiões inferiores. Então, você deseja evoluir e deseja também, né, ir para esses mundos para acompanhá-los. Você não quer ficar para trás, assim como uma pessoa, né, que vê os seus colegas de estudo, né, colégio de primário, do ensino fundamental, né, concluírem seus estudos, se formarem, né,
adquirirem melhores empregos, ter uma vida melhor, e você ali para trás, né? Então, esses são alguns dos motivos para que o espírito queira reencarnar, apesar do medo que ele tem, e um medo bem justificado. Enfim, são inúmeros os motivos que levam os espíritos a desejarem reencarnar. Por outro lado, quais os motivos que levam o espírito a retardar a reencarnação inevitável? Os espíritos não podem evitar para sempre a reencarnação. Chega um momento que ele é obrigado a reencarnar, neste caso, compulsoriamente. Mas eles podem retardar o máximo que eles puderem, né? Eles não querem vir para esse mundo de sofrimento, eles não querem largar, né, a vida espiritual que eles levam, né? Muitas vezes eles fazem parte de grupos, né, e eles detêm algum cargo de poder sobre os outros, né, nestes mundos, então eles não querem deixar isso. São espíritos mais materializados e mais, vamos dizer assim, ignorantes, né, da realidade da vida espiritual. Também nesses casos os motivos são vários. Pode ser por medo e covardia. O espírito não quer perder a sua liberdade ao ser preso em um corpo material, podendo sentir fome, frio, dor, abandono e todas as vicissitudes da vida material e suas necessidades. Tem medo da vulnerabilidade da infância, em que dependerá dos outros para sobreviver. Tem medo da adolescência, em que por falta de maturidade ou orientação adequada poderá se perder. Eu mesmo penso bastante nisso, né? Às vezes eu penso, quando eu for para o mundo espiritual, não vou querer voltar aqui, principalmente, né, por você, né, ter que passar novamente pela infância, né? É muito complicado. Quando você tem uns pais, né, que orientam direitinho, né, uma família estruturada, né, o que é muito difícil, na verdade, porque todos temos, né, nossos problemas, nossos traumas, né? Então, você passar por aquela fase em que você depende de tudo, né, dos outros para tudo. E depois, na adolescência, aquela loucura da adolescência, né, aqueles humores, né, aquelas cobranças. Quer dizer, se você voltasse já adulto, já seria menos mal. Mas você volta um ser pequeno e indefeso, e isso realmente assusta um pouco. Medo de fracassar e voltar com um karma maior do que quando reencarnou. Quando você está para reencarnar, quando o espírito está para reencarnar, ele faz 1 milhão de planos, né? Ele está vendo da perspectiva de lá. Então ele faz 1 milhão de planos. Mas ele sabe, né, que tudo pode dar errado. Ele pode se perder no caminho e voltar de lá mais endividado do que ele foi. Voltará mais experiente, mas ele poderá ter que sofrer as consequências dos seus novos erros, além dos seus erros passados. Então isso é um pouco aterrorizante. Reencarnar é entrar em uma prisão, onde estará vulnerável a um sistema cruel e imprevisível. Estará em meio a um umbral, em um mundo hostil. Pior, se tentar fugir pelo suicídio, as consequências serão muito graves. Olha, para o espírito vir para cá, ele tem toda a liberdade, né? Basta ele pensar que ele pode estar onde ele quiser, dentro da sua faixa, é claro, de vibração, ele vir para cá e ficar preso num corpo físico, né? Estando sujeito a adoecer, estando sujeito a ser agredido, a ser maltratado, a sentir fome, frio, sede, a ser preso, né? A ser assassinado, roubado, né? A se desiludir, a se decepcionar, né? Então, ele sabe dos riscos que ele corre, mas também sabe, né, das possibilidades de vitória. Mesmo que ele consiga somente cumprir 50% da sua programação, está ótimo. 99% das pessoas desse mundo cumprem, né,
99% das pessoas, né, conseguem, no máximo, cumprir a média da sua programação. E muitos decaem, infelizmente, voltam mais devedores do que vieram para cá. A reencarnação para o espírito comum é muito mais temida que a morte física para os encarnados. É verdade. Né? Se nós tememos a morte, o espírito muito mais teme a reencarnação. Porque ele sabe, né, que vai viver num mundo hostil, né, em meio ao umbral, vai ser assediado por outros espíritos maus. Né? É uma luta ferrenha. E muitos não têm muita coragem, muitos se acovardam diante da vida. Há casos, inclusive, de espíritos que interrompem, né, propositalmente a gestação da sua mãe, né, com medo das provas, né, que ele terá que suportar. Mas se ele fizer isso, as consequências também são graves, são equivalentes ao suicídio. Já para os espíritos maus, este temem ficar à mercê dos seus inimigos, quando estiver encarnado, e acima de tudo, temem a prestação de contas com a lei de karma e a colheita do que plantaram. Sabe que sua reencarnação será muito difícil. A reencarnação para os espíritos maus que praticam muita maldade, que estão nas falanges das trevas, é muito difícil. Né? E eles sabem disso. E isso lhes causa um grande temor. Quanto à reencarnação e o esquecimento, como eu disse, o que importa mesmo é o que somos de fato e as qualidades e experiências que absorvemos e incorporamos em nosso ser, e que são nosso patrimônio espiritual e que nos pertence para todo sempre. Todas as nossas aquisições, em virtudes e em experiência, são nossas para sempre. Ninguém pode nos tomar. E ela vai nos acompanhar, né, em nossas novas encarnações. Todas as experiências anteriores fazem parte de nós e vão aflorar, mesmo que perquemos a memória por algum tempo. Somos o que somos em nosso interior. Não importa o esquecimento temporário. Ou seja, não importa que você esqueceu. Você continua sendo aquele espírito que reencarnou. O fato de perder a memória de vidas passadas na encarnação atual não nos fará pior ou melhor do que já éramos em espírito antes de reencarnar. As nossas conquistas, assim como as consequências dos nossos atos pretéritos, nos acompanharão na vida terrena. Se éramos bons, permaneceremos bons nesta vida. Se éramos maus ou tivemos vícios de caráter, estes vão aflorar, mas poderão ser amenizados pela educação familiar e pela lembrança dos compromissos assumidos na espiritualidade, guardados em nosso subconsciente e manifestados na nossa consciência. Por isso, é sempre bom ouvir seus conselhos. Ou seja, os compromissos que assumimos na espiritualidade permanecem no nosso subconsciente e se revelam pela nossa consciência. Nós sabemos quando estamos praticando um ato errado. Né? Nós sabemos, no fundo, lá no fundo da nossa alma, nós sabemos quando nós erramos e sabemos quando acertamos. Uma encarnação, ao contrário do que muitos dizem, jamais é perdida. Ela pode não ser aproveitada como poderia ter sido, mas jamais será perdida. Um corpo é por demais precioso para ser desperdiçado de forma inútil. Deus e a espiritualidade superior não permitiriam. O corpo físico é uma obra divina do Criador e uma dádiva de Deus. Ou seja, o corpo físico, este corpo físico nosso é muito precioso. É uma obra do Criador. É uma obra perfeita. Levou milhões de anos para que a espiritualidade, né, elaborasse, né, e nos ajudasse, através da natureza, a criar o corpo, o nosso corpo, né, com todas as suas funções. Né? Então, esse corpo é por demais precioso. Deus não permitiria que se entregasse um corpo como este, né, para um espírito se não tivesse alguma utilidade. No mínimo,
o espírito, apesar de todos os seus erros, adquire experiência. E essa experiência vão ajudá-lo, né, no caminho da evolução. Não importa os erros cometidos, você pode até deixar este mundo com novos débitos kármicos, mas jamais sairá menos experiente e com maior conhecimento, ou com menor conhecimento. Ou seja, você vai adquirir conhecimento e maior experiência do que quando entrou. Quando você deixar este corpo, você será um espírito com mais experiência e mais conhecimento. A diferença entre quem errou muito daquele que menos errou é que o que melhor aproveitou a oportunidade da reencarnação, além do conhecimento e da experiência adquirida durante a vida na Terra, terá evoluído mais rapidamente e evitado muito tempo perdido em dor e sofrimento nas regiões inferiores do mundo espiritual. Além de garantir uma próxima reencarnação mais tranquila e proveitosa. Além disso, por merecimento, poderá ter acesso a mundos superiores. Ora, aquele que realmente aproveita, como eu disse, pelo menos 50% da sua encarnação, né, e cumpre pelo menos a metade do seu projeto de encarnação, a pessoa, o espírito, ele consegue evoluir espiritualmente, ele pode alçar mundo superior, né, mundos superiores à frequência que ele estava, né, anteriormente. Ele pode também, e isso é importante, né, pode ter uma vida mais tranquila e mais proveitosa na próxima encarnação. Muitas vezes, se a reencarnação foi aproveitada, bem aproveitada, ela pode, né, permitir que o espírito automaticamente passe para um mundo superior. Não que ele vai deixar de reencarnar neste mundo superior, né, mas ele adquirirá uma liberdade maior, né? Ele voltará a reencarnar sim, mas normalmente como missão. Você é um privilegiado por estar aqui. Aproveite ao máximo a oportunidade. É bom não esquecer. Esta é uma oportunidade imensa de evolução. Né? Aproveite ao máximo. Né? Agora, não pretenda sair daqui um ser iluminado, um ser santificado. Isso é impossível. Né? Isso requer muitas encarnações e muito tempo, talvez séculos ou milênios. Ok? Então não tenha pressa. Faça o máximo que você puder e já é o suficiente. O mundo espiritual é maravilhoso e muito melhor que este, mas o mundo físico é uma grande oportunidade de um salto evolutivo. Por isso, a nossa dívida é impagável para com Deus e para com os nossos pais. Deus e os nossos pais nos permitiram ter este corpo, que é uma grande oportunidade para o espírito. Por isso, que no aborto, muitas vezes, o espírito iria reencarnar, né, ele adquire um ódio, um grande ódio, um ódio mortal por aqueles que impediram o seu nascimento. E lhe impediram a oportunidade que ele teria, né, de evoluir e de muitas vezes, né, sair daquelas zonas inferiores em que ele estava, em que ele tanto ansiava sair e se livrar do sofrimento e da dor. Por isso, muito cuidado, né? Temos que ter muito cuidado com a questão do aborto. Né? É uma questão que principalmente afeta, né, a nossa espiritualidade, né, e o nosso espírito. Namastê. E ficamos por aqui. Agradeço a todos vocês, né, por terem participado do nosso canal. Um grande abraço. Que Deus nos ilumine, nos proteja, nos abençoe, que guie o nosso caminho. Né? Que nos proteja de todos os males, que nos dê paz, saúde, prosperidade e muito amor. Um grande abraço
e até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau!